Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós chegamos hoje na celebração do 8º domingo de São Lucas. E nesse 8º domingo de São Lucas, o Senhor nos conta a parábola do bom samaritano. Um homem conhecedor da lei de Deus, como ali existiam muitos fariseus que perseguiam nosso Senhor Jesus Cristo, resolveu testar nosso Senhor Jesus Cristo e perguntou: o que farei eu para ter a vida eterna? Então nosso Senhor o respondeu: o que é que está escrito na lei? E aquele homem disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ao que nosso Senhor disse: pois bem, vai e faz isso, e terás a vida eterna. Mas então aquele homem continuou para se justificar: quem é meu próximo? Então Jesus contou aquela parábola, onde disse que certo homem, indo de Jericó até Jerusalém, foi assaltado, foi espancado e deixado quase morto à beira do caminho por homens criminosos. E eis que naquele caminho passou um sacerdote, a caminho de Jerusalém, que viu o homem e seguiu em frente. Depois passou um levita e, da mesma forma, o levita passou ao outro lado e seguiu em frente. Por fim, passou um homem samaritano, que viu o homem, teve compaixão dele, cuidou das suas feridas, derramou sobre elas azeite e vinho, o colocou sobre o seu animal, o levou até uma hospedaria, onde cuidou dele. E quando foi embora, deixou o dinheiro com o dono da hospedaria e disse: se gastar qualquer coisa a mais no cuidado daquele homem, quando ele retornasse, pagaria o restante. Então nosso Senhor perguntou ao seu indagador: qual desses três foi o próximo daquele homem? Então aquele homem terminou dizendo: aquele que agiu de misericórdia para com ele. E nosso Senhor termina dizendo: a ele e a nós, vai e faz o mesmo, e terás a vida eterna. Pois bem, são alguns ensinamentos que o Senhor nos coloca e que a Igreja, terapeuticamente, nos coloca neste domingo de hoje. Este domingo, 8º domingo de São Lucas, onde nos é narrada esta parábola do bom samaritano. São muitas lições. E a primeira lição que nós devemos entender, que a história desse homem que desce de Jericó até Jerusalém é a história da alma de cada um de nós. Este homem está aqui representando a nossa alma. Nossa alma que, ao longo de sua vida, está a caminho de Jerusalém, a Jerusalém celeste, o mundo espiritual. Saindo do Jericó da nossa existência, nos movemos até a presença de Deus, na eternidade. E, durante o nosso caminho, muitas vezes, nós somos assaltados pelos demônios, golpeados pelos demônios, que através das paixões, dos vícios e pecados que nós praticamos, nos deixam quase mortos, cobertos de feridas e completamente perdidos. E quando nós vemos que passam pelo caminho um sacerdote e um levita, se aquele homem pode estar representando a nossa própria alma, coberta e ferida, cheia de pecados, assaltada e completamente prejudicada pelos demônios, o sacerdote e o levita também representam algumas coisas. O sacerdote
como o servo de Deus Altíssimo, é como a nossa própria consciência. Nossa consciência que é a voz de Deus dentro da nossa própria alma, que nos guia e que nos ensina o que é certo e errado em nossa vida. Quantas e quantas vezes nós deixamos a nossa consciência passar adiante, passar por nós. Nós fingimos que ela não existe. E ao nós fingirmos que nossa consciência não existe, ao não darmos ouvidos à voz do Senhor, que clama em nossa consciência, nós continuamos perdidos e feridos, cobertos de chagas causadas pelos demônios. Da mesma forma, o levita pode representar a nossa mente, que conhece o certo e o errado, que conhece a lei de Deus, que conhece os seus mandamentos, mas que muitas vezes também nós permitimos que nossa mente passe ao outro lado e siga adiante, para longe de nós, junto com a nossa consciência, para nos entregarmos a todos os vícios e pecados que nos dão prazer. E com o tempo, esses vícios e esses pecados nos fazem ser assaltados pelo diabo, que nos deixa quase mortos, deixa a nossa alma no Hades e na sepultura. E esta é a trágica história das nossas almas. Ignoramos a nossa consciência, ignoramos a nossa mente, o nosso conhecimento. Fingimos que não sabemos o que é certo e o que é errado, praticamos os pecados que nós gostamos, sejam eles quais forem, para no final terminarmos à beira do caminho, completamente mortificados, prejudicados e cobertos de feridas. Até que nosso Senhor toma a iniciativa, nosso Senhor que, nesta parábola, é representado pelo homem samaritano. Os samaritanos que eram considerados, que eram na verdade, um povo que tinha vários costumes pagãos, e que por isso era detestado e odiado pelos judeus. No entanto, nosso Senhor, de forma proposital, se coloca nesta parábola como samaritano, pois na verdade aqueles que indagavam nosso Senhor Jesus Cristo o viam como um samaritano, como alguém impuro, como alguém blasfemo, como alguém indigno. E nosso Senhor mostra que, apesar do mundo o odiar, apesar de todos o odiarem, daquela gente, os filhos do demônio, o odiarem e rejeitá-lo, é Ele que, em sua misericórdia, se move de compaixão pelo homem e cuida da alma do homem, ferida por tantos pecados. E o Senhor derrama sobre a alma humana, sobre o gênero humano, o azeite e o vinho, que representam a sua graça, a graça do seu Espírito Santo e os santos mistérios na sua Santa Igreja. Através dos santos mistérios, dos santos sacramentos da Igreja, nossa alma, pouco a pouco, é purificada, curada de cada pecado, de cada vício que nos torna impuros, frágeis e miseráveis e cobertos de feridas, que são as consequências dos nossos próprios pecados. É nosso Senhor que nos salva, que nos redime, que nos reorienta, que nos levanta, que derrama a sua graça e a sua misericórdia sobre nossas feridas. Nosso Senhor que muitas vezes nós tratamos exatamente como um samaritano. Tratamos como nosso Senhor fosse muitas vezes alguém indesejável no nosso dia a dia. Pois, como os hereges de antigamente, como por exemplo o nestorianismo, que dizia que deveríamos ser cristãos apenas na igreja e que no dia a dia poderíamos viver uma vida cheia de pecados. Desta forma, tratamos realmente nosso Senhor e a sua igreja, o seu corpo, como um samaritano, como algo impuro e indesejável na maior parte do tempo, que só é legítimo, que só é verdadeiro, que só é bom quando estamos dentro da igreja. Quando estamos fora da igreja, nós tratamos isso como algo inconveniente, como algo que atrapalha a nossa vida. E por nós tratarmos nosso Senhor
como alguém inconveniente, que atrapalha a nossa vida, os nossos gostos e aquilo que nós gostamos, as safadezas que nós gostamos de alimentar. Por isso nós somos completamente espancados pelos demônios, porque nós passamos a vida tratando nosso Senhor de maneira leviana, como se nosso Senhor realmente fosse um homem samaritano, um homem impuro, alguém indesejável, alguém que nos atrapalha, que atrapalha os nossos gostos, que atrapalha as safadezas que nós cultivamos por aí. Porque na nossa sociedade é inconveniente a maior parte do tempo ser cristão, porque ser cristão é chato. E nós preferimos então negociar a nossa alma com os demônios, até que somos completamente espancados através dessas paixões que nós acolhemos para rejeitar nosso Senhor. Porém, nosso Senhor, tão bom, tão misericordioso, amante da humanidade, tão logo vê o homem em arrependimento, tão logo avista o homem em seu arrependimento, não precisa muita coisa. Basta o homem voltar-se para Deus com um coração contrito e quebrantado, arrependido pelos seus pecados, que o próprio Deus se move em compaixão pelo homem, para restaurar o homem, para levantá-lo, para colocá-lo novamente rumo ao caminho certo, para que o homem seja novamente orientado pela sua consciência e pela sua mente, praticando os mandamentos de Deus, e não as paixões e os vícios que nós gostamos de praticar. Outro ensinamento importante, que é muito importante dizermos, neste oitavo domingo de São Lucas, quando nosso Senhor aqui nos diz amar o próximo, nós temos que entender o que significa esse amor ao próximo. Amar o próximo não significa ser um banana. Amar o próximo não significa ser um idiota. Porque, para a nossa sociedade moralista, para a nossa sociedade desdenhadora e leviana, ser cristão é ser alguém fora da realidade. Ah, você fica de cara feia? Isso não é coisa de cristão. Ah, você discute? Ah, você faz isso? Ah, você faz aquilo? Isso não é coisa de cristão. Como se cristão fosse um alienígena. Como se cristão fosse alguém que vive fora da realidade, fosse um bananão, um idiota, que faz o gosto e a vontade de todo mundo. Ser cristão não é ser bonzinho. Eu não sou cristão porque eu sou bonzinho, porque eu sou santinho. Eu sou cristão porque Cristo é meu Salvador. Porque Cristo me levanta. Porque Cristo me salva. Porque Cristo é o meu Salvador. Não sou cristão por uma falsa santidade, por uma falsa bondade, por uma falsidade. Ah, eu sou cristão, então eu faço a vontade de todo mundo. Eu não digo não para ninguém. Eu tenho que aceitar tudo, inclusive o mal. Eu tenho que ser bonzinho, falar fino, ser um idiota, um coitadinho. Isso não é cristianismo, isso é falsidade. Isto é falsidade. Diante dos hipócritas, diante dos filhos de Satanás, o que é que disse nosso Senhor? Aqueles fariseus que se achavam superiores. Pois aquele que perguntou a Cristo nesta parábola, quem é meu próximo? E isso ele disse com toda a verdade que ele enxergava. Porque de verdade os fariseus não enxergavam que tinham pessoas próximas a eles, que se comparassem a eles. Os fariseus realmente, por serem do povo judeu e por se considerarem a raça eleita, a raça de Abraão, eles já se consideravam superiores ao resto da humanidade. De uma forma tão profunda
que eles consideravam: mas quem é o meu próximo? Quem é que chega no meu nível? Quem é que pode se comparar a mim para ser o meu próximo? E quantas vezes nosso Senhor, de maneira dura, falou com aqueles fariseus, chamando-os de víboras venenosas, sepulcros caiados, belos por fora, cheios de carniça por dentro, filhos do diabo, comem um mosquito e arrotam um camelo, que não entram no reino de Deus e impedem os outros de entrarem. Nosso Senhor, em sua conduta, nos mostra que ser cristão não é ser estes abestalhados que as pessoas acham que ser cristão é. Ser cristão não é ser abestalhado, não é ser bobinho. Ser cristão é fazer a coisa certa, é fazer o que é certo. Não é ser amiguinho de todo mundo. Ser cristão não significa que eu vou ter afinidade com todo mundo. Significa que eu vou fazer o que é correto, o que é certo, independente de quem seja. Se eu tenho afinidade com uma pessoa ou não. Se é meu amiguinho ou não. Se de fato eu cumpro os mandamentos de Cristo, se de fato eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu amo acima de mim mesmo, das minhas emoções, do meu temperamento. E eu vou fazer aquilo que é certo por cada um, independente de quem seja. Mas fazer o que é certo pelos outros não significa ser falso. Não significa fingir ser o que não é. Não significa ser um abestalhado, um bobão, que não tem sentimento, não tem personalidade, que faz tudo para agradar todo mundo. Cristão não é quem busca agradar todo mundo. Cristão é quem busca fazer o certo. Volto a repetir. Não sou cristão, não devemos ser cristãos, porque somos bonzinhos, somos santinhos, essa santidade falsa, irreal, que não existe na realidade. Ser cristão é fazer a coisa certa. Sou cristão porque Cristo é o meu Salvador. Ser cristão é ser obediente aos mandamentos de Deus. E cumprir os mandamentos de Deus, cumprir a vontade divina, obedecer à nossa consciência, obedecer aos seus mandamentos, obedecer à igreja, o corpo de Cristo, apesar dos nossos sentimentos, apesar de, estou com preguiça, estou com raiva, estou triste, estou irritado, estou com isso, estou com aquilo. Nós fazemos o que é certo e nós buscamos fazer o que é correto, independentemente do nosso humor, de como estamos no momento. Ser cristão é isso, é fazer o que é correto, é cumprir os mandamentos de Deus com obediência, apesar de todas as nossas deficiências e de todas as nossas limitações. Quantos são aqueles que hoje em dia inventam desculpas para viver da maneira desleixada que vivem? Existem na sociedade atual doenças sérias, muito sérias, que precisam de acompanhamento, que precisam de tratamento rigoroso. Existem pessoas que têm ansiedade, que têm depressão, que têm realmente TDA. E essas pessoas precisam de muita ajuda, de muito acompanhamento e da assistência não só de seus familiares, mas de todos os seus próximos, que precisam de entendimento, precisam de compreensão, precisam de compaixão. Porém, também existem aqueles que apenas são vagabundos e preguiçosos e que, não tendo ansiedade, não tendo depressão, não tendo TDA, são apenas preguiçosos, distraídos, vagabundos e justificam a sua levianidade dizendo que tem aquilo que não tem. Porque eles preferem se esconder atrás de justificativas falsas e mentirosas,
a fazer aquilo que tem que ser feito. E isso é muito grave. Nós vemos isso hoje em dia. Quantos e quantas crianças acima dos 18 anos, porque realmente existem hoje em dia crianças com 18 anos, crianças com 30, com 40 anos de idade, adultos que vivem como crianças birrentas e que justificam as suas limitações e os seus problemas com problemas que eles não têm. Com problemas que eles não têm. Porque o que eles têm é preguiça de fazer o que precisa ser feito. E aí, eles acabam por cada vez mais se aprofundando e usando desculpas de coisa que é muito séria. Depressão é uma coisa muito séria. Ansiedade é algo muito sério. TDA é coisa séria. Não é bobagem para a gente brincar com isso. As pessoas que têm estas enfermidades precisam de ajuda e acompanhamento. E nada justifica um bando de criancinha preguiçosa, leviana, utilizar isso como desculpa. Porque, no fundo, são preguiçosos que não fazem o que precisa ser feito. Põem a culpa em todo mundo. Tem todos os direitos e nenhum dever. Querem toda a ajuda, mas não se propõem a fazer nada. Esperam de todo mundo, mas eles mesmos não fazem nada. E assim, pouco a pouco, com essas desculpas esfarrapadas, se colocam em um estado de quase morte, de uma alma coberta por enfermidades e doenças espirituais, as quais, se não tiverem arrependimento, se não buscarem ao Senhor, se deixarem sua consciência e sua mente vagando por aí, como se ela não tivesse trabalho a ser feito, aí, de fato, ficarão perdidos no caminho. Pois só é possível caminhar rumo a Jerusalém Celeste quando nós damos o mínimo a nosso Senhor, que é o nosso arrependimento, que é o nosso reconhecimento de nosso estado enfermo, que é o nosso arrependimento, que é a nossa busca pelo Senhor e sua misericórdia. E quando de fato buscamos o Senhor com contrição, com arrependimento, com humildade, o próprio Senhor vem e nos levanta. Não porque somos bobinhos, mas porque o Senhor nos ama. E o Senhor quer salvar todo o seu povo. E nós vemos que nosso Senhor, como samaritano, leva aquele homem enfermo à hospedaria. Da mesma forma, o Senhor não nos deixa soltos, livres por aí. Mas o Senhor nos leva à hospedaria, que é o seu próprio corpo, que é a igreja. É na igreja que temos as nossas almas, as nossas enfermidades tratadas, curadas, purificadas, pouco a pouco. Nós vimos que o Senhor derramou a graça sobre aquele homem, colocou azeite e o vinho sobre aquelas feridas, significando os santos mistérios, os santos sacramentos que o Senhor colocou na sua igreja para purificar a nossa alma. Mas nós também vemos nesta parábola que aquele samaritano deixou aquele homem na hospedaria, foi e que depois iria voltar. E que aquele homem ainda estava enfermo. E nisso nós vemos que, quando nos tornamos cristãos, quando participamos do corpo e sangue de Cristo, isso não significa dizer que tudo na nossa vida será automático, que todos os nossos problemas irão sumir. Mas significa que pouco a pouco, se nos mantermos no corpo de Cristo, se nos mantermos na sua igreja, sob os cuidados dos servos de Deus, dos santos anjos, da santa hierarquia estabelecida por Deus, dos nossos pais espirituais, pouco a pouco nós vamos curando a nossa alma. Através da graça
de nosso Senhor Jesus Cristo, que nunca nos deixa abandonados e sozinhos, mas que sempre retorna para cuidar da nossa alma. Que nós não tratemos nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida como a um samaritano, como a alguém leviano, alguém que está atrapalhando a nossa vida, que está sendo indesejável no meu dia a dia. Mas tratemos nosso Senhor como nosso Deus e nosso Salvador, aquele que não nos torna falsos santinhos, bobinhos, mas aqueles que nos tornam homens e mulheres renovados pela graça do seu Espírito, curados pelos santos mistérios, que nos levanta, nos ergue e nos faz caminhar, nos faz andar na retidão dos seus mandamentos, cumprindo a sua santa vontade, fazendo o que precisa ser feito por nós e pelos outros, independentemente do nosso humor, das nossas emoções. Nós devemos buscar fazer aquilo que é correto, e nós devemos cumprir os mandamentos de Deus, pois se amamos a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força, nós iremos lutar para cumprir os seus mandamentos. Com toda a dificuldade e limitação que nós temos, nós iremos lutar para cumprir os seus mandamentos e fazer a sua santa vontade, apesar de todas as nossas deficiências, apesar de todos os julgamentos daqueles que apontam para nós e dizem: ah, tu és santinho, ah, tu és cristão, mas tu és assim, tu és assado. Pois é, não sou cristão porque sou um santinho, um alto piedoso. Eu sou cristão porque sigo a nosso Senhor Jesus Cristo, e porque permito que Cristo cuide de minha alma, e que aos poucos Ele remova de mim todo o mal que me atrapalha em seu caminho. E isso não é festa fantasia. Isto não é maquiagem. Isto é um caminho verdadeiro, daqueles que fazem e se propõem a fazer o que precisa ser feito. Que o Senhor nos conceda isso, nos conceda segui-lo, nos conceda estar de pé e caminhar com nossas próprias pernas, com a ajuda de sua graça, nesta sinergia entre Deus e o homem. Pois basta que demos um passo e o Senhor anda quilômetros até chegar à nossa alma. Basta que nos levantemos que o Senhor nos ergue. Basta que entremos em seu corpo, em sua igreja, que recebamos os seus santos mistérios, que o Senhor vai cuidando de nossa alma, vai nos purificando e vai nos livrando de todos os vícios e pecados que nos deixam completamente abatidos, enfermos e prejudicados. Que o Senhor nos conceda e nos torne dignos do seu caminho e de cumprir os seus mandamentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.